Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Aê! Eu sou o Lucas Verão e, como sempre, tem a presença aqui dele, o meu astronômico, Bruno Moser. Eu tenho aqui em minha frente o pedagógico, Lucas Verão. Gostei. Gostou do pedagógico, Gostei Lucas? do pedagógico. Mais uma vez estamos nós aqui. Aperta minha mão. Maravilha, hein, Lucas? Mais que uma. parceria, hein? 34. Nossa! Já é um homem sério já, né? Já. Já é um homem sério. 34, já é muita coisa já. Já, é verdade, né, Lucas? Passou por muita coisa. A gente assistindo os nossos episódios, agora já dá um mês assistindo direto. Caramba, é verdade. Já passou de um mês, é verdade. Você assistiu todo dia? Sentar bonitinho? Todo dia tem um episódio novo durante um mês. Olha que sensacional. Não tinha pensado nisso, é verdade. Muito bom. Mais ainda do que um mês, né? Mais que um mês. Ai, que maravilha! O que temos hoje, Lucas Verão? Mas, hoje temos uma entrevista muito boa, muito legal aí, com conterrâneo do Bruno. É verdade. Conterrâneo do Bruno, exatamente. Meu querido Cláudio. Mas antes disso, vamos para o nosso giro de notícias. Bruno Moser está pronto? Eu quero saber o que você... Estica o seu celular assim. Eu quero saber o que você pescou com o seu molinete virtual. Gostei do molinete. É. Mas, eu vou dizer, você não tá pronto. Por quê? Hoje você não tá pronto. Lucas do céu, Você vamos não lá. tá pronto. Vamos pra nossa primeira? Teste-me. Pele eletrônica elástica dá sensibilidade ao toque a robôs. Repete, por gentileza. Pele eletrônica elástica dá sensibilidade ao toque para robôs. A gente não podia ter entrado nesse portal, Lucas. Pois é. Isso é sem volta. Pois é, e agora? Eu não tô entendendo nada, explica esse negócio aí. Olha só, uma nova tecnologia que faz os robôs sentirem o toque por meio de uma pele eletrônica elástica semelhante à dos humanos. Pra quê, né, cara? É o que eu falei. Isso aqui é o primeiro passo pra fazer o quê? O robô sentir dor. Exato. Aí depois que o robô sentir dor, ele vai sentir raiva. Sentir raiva. É o primeiro passo. E ele sabe que ele é mais forte que a gente, porque ele é feito de ferro. A gente não, né? Abrindo possibilidades para a realização de tarefas que exigem grande precisão e controle de força. Agora pelo menos eu vejo uma motivação melhor pra isso, faz né? um sentido, né? O estudo realizado pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, diferentemente das versões anteriores, de que a pele eletrônica perde a precisão sensorial à medida que o material se estica, os cientistas se preocuparam em consertar esse problema. A Nansha Lu, professora do Departamento de Engenharia Aeroespacial e Mecânica da Escola de Engenharia Cochrane, que liderou o projeto, disse: a pele eletrônica precisa se esticar e dobrar para acomodar nossos movimentos, assim como a pele humana. Não importa o quanto a nossa pele eletrônica se estique, a resposta à pressão não muda, e isso é uma conquista significativa. Isso é verdade, a gente sente, mesmo se dá uma esticada, você sente a pressão certinho, né? Exatamente. Eles é verdade, a gente para pra pensar nisso, né? Se a pele o tiver corpo murcha, calibra. O corpo calibra. Assim automaticamente, né? Você tá com aquela mão de piscina toda coisada, você ainda sente bonitinho. Caramba, velho. Nossa! Olha só, a professora acredita na possibilidade dessa pele artificial poder ser essencial para uma mão robótica com sensibilidade ao toque e suavidade comparável à de uma mão humana. Isso teria aplicações na medicina, permitindo que robôs verifiquem o pulso, realizem limpezas corporais ou façam massagem. Além dos cuidados médicos, a novidade pode ser aplicada em robôs destinados a situações de desastres, oferecendo diferentes formas de cuidar de pessoas com mais eficácia e gentileza. Olha, é sensacional esse tipo de coisa pelo seguinte, a gente tem essas inovações tecnológicas e aí o cara coloca uma lista do que é possível, né? Mas é só uma pretensa lista, né, Lucas? Porque o que abre de possibilidades depois que o negócio já existe, que alguém que você nem imagina, o cara fala, mano, mas dá pra usar pra tal coisa, então o negócio toma um vulto absurdo, né? Exatamente. Cara, que legal, hein? A tecnologia da pele eletrônica funciona quando detecta a pressão do contato, permitindo que a máquina conectada saiba quanta força aplicar, como segurar um copo ou tocar uma pessoa. O principal dispositivo para a eficiência da descoberta é um sensor de pressão de resposta híbrida inovador, que combina materiais elásticos à pele eletrônica, desenvolvido por Lu e sua equipe ao longo de anos. Uau. Olha só, durante as demonstrações, a pele eletrônica foi usada em seres humanos para capturar com precisão o pulso, conseguiram segurar um copo sem deixá-lo cair, mesmo quando jogaram uma moeda lá dentro, e também o dispositivo foi capaz de pegar uma casca de taco, aquela de taco mexicano, crocante, sem quebrar. O que é o negócio da moeda no copo? Da moeda é assim, pensa que você tá segurando um copo. É claro, pensa que você é um robô, você tem toda a força do mundo, tem que segurar muito levinho pra funcionar. Se eu jogar qualquer pressão aqui dentro, você tem que dar uma segurada, entendeu? Você tem que compensar. Tem que compensar, sem quebrar. Ah, entendi. E aí eles jogaram um negócio dentro e ali ainda, opa, não quebrei o copo, tô segurando bonitinho. Que equipe é essa que consegue mimetizar, não sei qual que é a palavra,
A pele humana, o toque. O que é isso? Esse povo... Ei! Doideira, né? Ó, o Vai assistir o filme. o Exterminador do Futuro tinha pele humana, né? Tinha. Tomar cuidado. Tomar cuidado. É o primeiro passo, Bruno. É o primeiro toque, Lucas. É o primeiro... é o primeiro toque. Estamos agora aqui com o Cláudio Zarate Sanabria. Seja bem-vindo, Cláudio. Boa tarde a todos, satisfação de estar aqui com vocês. Maravilha. O Cláudio Zarate Sanabria é bacharel em análise de sistemas e especialista em engenharia de websites pela UFMS. Boa. Tem graduação em pedagogia pela Unigran, especialista em gestão escolar pela USP, mestre em educação pela UCDB, doutor em educação pela Unesp, e não acabou ainda não, Bruno. Porque ele é pós-doutorando em informática na educação na UFRGS. Rapaz, pô, passou por vários lugares, hein, Bruno? E atualmente... E atualmente é professor do IFMS, Boa. desde o ensino médio até o mestrado. Também é coordenador do NIPET, o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Estudo e Desenvolvimento em Tecnologia da Informação, e atua como secretário regional adjunto da Sociedade Brasileira de Computação Regional aqui do MS. Ô, Lucas, esse é o tipo do convidado que a gente tem que dar umas facãozadas no currículo dele, que é pra caber nesse Exatamente. Porque senão você fica aí a tarde Só inteira de falando. nome de faculdade aqui, se a gente fosse falando Universidade Estadual de... Exato, Já exatamente. ganhava muito tempo. Exatamente. Seja bem-vindo, professor. Prazer mais uma vez. Ó, eu quero maravilha. começar fazendo uma Diga pergunta lá. aqui, porque essa é uma frase que eu venho ouvindo desde que eu sou criança, que é o seguinte... Sai daí, Lucas! Não. Não é bem Vou essa. pegar a espada de São A Jorge. segunda. Não é essa também não. A frase que eu venho ouvindo é assim... Se você quer trabalhar com o futuro, você tem que estudar programação. Isso. Tem que estudar computação. Isso ainda é válido hoje, aqui em 2024? Ainda é uma boa dica pra quem tá assistindo a gente aí que é jovem? Eu diria que hoje é mais válido do que antes. Mais válido né? ainda. A gente diz que hoje a computação ela está inserida de tal maneira na nossa sociedade que a gente precisa trabalhá-la sobre vários aspectos. Uhum. Né? E a educação precisa absorver isso também. Aham. Não necessariamente formar programadores, mas que ela esteja inserida na educação de tal forma que permita o indivíduo poder assimilar melhor todas as tecnologias que estão à sua volta, né? Essa é a grande questão. É, porque já não é mais uma matéria ou uma profissão, né? Isso já tá entremeado no nosso cotidiano, então Sim. quanto mais isso for falado, discutido e entendido, melhor pra todo mundo, né? Exatamente. A computação, historicamente, ela era um braço da matemática, pra vocês terem uma ideia. Ela estava dentro dos departamentos de matemática, dos institutos, das universidades. Hoje ela é uma área com várias sub-áreas também. E a gente tem aí tantos profissionais que trabalham com a própria computação, melhorando a própria computação, profissionais que usam a computação para melhorar algum processo. É verdade. Né? Como todos nós, em algum dia a dia, nosso fazer, em algum momento a gente usa a computação para resolver algo. Ah, sem dúvida. Seja por meio de um instrumento, uma tecnologia, um software, um app que a gente baixa no Com celular. certeza. Esse aqui é um viciado. Eu adoro. Esse aqui, o Excel dele, se você for ver, rapaz... Ah, não, olha, porque eu preciso falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. O Cláudio foi meu colega Ah, é verdade. de faculdade quando eu fiz a análise de sistema. Isso, a gente precisa falar data? Ou Não, ano? não precisa. Vamos Vamos falar, entregar, né? entrega logo. Passamos por esse processo em 1998. 98. Esta pessoa que vos fala com esse meu querido aqui, dividimos Vocês sala de conseguem, universidade. vocês que já assistem aí vários episódios do Papo de Ciência, conseguem ver o Bruno Moser, nosso querido ator aqui, Exatamente. do teatro, fazendo análise de sistemas. E o que me sobrou dessas nossas aulas todas, eu sou apaixonado por VBA, que é a parte de trás do Excel. Adoro, porque foi até onde eu consegui aprender. Eu fiquei um ano só fazendo, mas fica. E talvez o que mais me agrade nessa história toda, Lucas, é aprender a descobrir como desenvolver a ferramenta para o que eu quero fazer. Sim. Essa talvez seja a coisa É o mais pensar, legal. né? É o pensar exato. lógico de Exato. como funciona uma programação, né? Um jeito de você exatamente. construir algo. Realmente, eu sei pouquinho, eu não sei nem perto do tanto que o Bruno sabe de Excel. Sei, mas quando muito. você faz qualquer fórmula besta ali Ah, e é dá o muito que você sensacional. quer, você sente Sensacional. conseguir. Eu sempre falo para meus estudantes, eu dou aula de engenharia de software, Aham. né, no ensino médio, na graduação, e é uma disciplina que se ocupa necessariamente de projeto de sistema. Tem uma etapa anterior à programação que é desenvolver todo um projeto, fazendo uma analogia, como fazer a planta da casa, um arquiteto, trabalho de um arquiteto. Aí ele né? já entendeu tudo, que ele é engenheiro. Isso. É. Então, antes de começar a programar, tudo tem que estar pensado. E eu falo para os estudantes, os que fazem o técnico em informática, eu falo para eles, mesmo que vocês não atuem na área futuramente, vocês vão ter um comportamento de engenheiro em algum momento,
de pensar metodicamente, de seguir os passos, de organizar um projeto, de acompanhar a execução de algum tipo de projeto. Então, esse comportamento de engenheiro fica. E a gente tem feedback de estudantes que falam, professor, eu lembro de você. Né? Eu fiz a engenharia sanitária e ambiental e lá, na hora de fazer um projeto, eu lembro das etapas de se fazer um projeto. Isso. Não é de um sistema de software, mas é um pensamento princípio crítico que diferente, ficou ali. né? E aí, esse exemplo seu do Excel, bem nesse caminho, né? Você não está atuando mais na área, mas aquilo que você aprendeu, você usa no seu dia a dia, para outras demandas também. Isso é importante. É como pensar em desatar um nó, né? Você tem um nó que é um problema que você precisa resolver, e aí você vai desatando o nó pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. Ah, então é assim que se resolve, aí o nó volta de novo, mas você sabe como chegar nele, né? Agora, uma questão. O seu currículo todo aqui tem a sua graduação em análise, mas depois você foi seguindo para outras graduações de educação. Você mudou de área? Como que é isso? Não entendi nada. Na verdade, eu comecei na educação, porque no meu currículo eu omiti aí o primeiro passo, que foi ensino médio, que eu fiz o antigo magistério, para quem é da nossa geração. Você é dessa época, então. Sou da época do magistério. Sou de Corumbá, né? Conterrâneo também do Bruno. Yes. E nós tínhamos antigamente um projeto chamado Cefam, que foi um projeto implantado em São Paulo, e aí Mato Grosso do Sul importou na época, bem no início dos anos 90, e perdurou até 2002, porque a nova LDB, a LDB de 96, ela acabou com a formação de professores de nível médio. Então aí o Cefam foi caminhando para um fim, a partir da nova LDB. O que era o Cefam? Era o ensino médio com todas as disciplinas clássicas, mais todas as disciplinas pedagógicas de um magistério. Então eram 4 anos integral pré-Google. 4 anos. O ensino médio que você fez foi 4 anos. Foi 4 anos foram 3. integral. Então era uma formação muito pesada, muito estágio, enfim. E aí eu já vim com isso, com essa formação, uma habilitação para o que a gente chamava de pré-escolar, 1ª a 4ª série, que hoje é educação infantil e séries iniciais do fundamental. Né? Vim para computação como graduação e durante a graduação me deu aquela coceirinha de ser professor de informática, né? Então eu comecei a me organizar do meio para o fim da universidade, já pensando em ser professor na área de computação, professor universitário, que era a grande meta na época, e aí fiz todo o caminho. Né, Você já dava aula nessa época? Já dava aula na rede, fui concursado na rede estadual, trabalhava com alfabetização mesmo, né? Então era durante o dia com as crianças lá, né, o tempo todo, e ia para a faculdade com mãozinhas de giz na calça, tinta guache, né? Estudar programação. Né? Caramba. E aí eu uni, e isso eu falo também em algumas falas, né? Algumas palestras, que o meu fazer lá atrás na educação infantil influencia muito agora até numa aula de mestrado. Por exemplo, porque a experiência que a gente vai tendo nesses níveis de ensino faz a gente carregar uma bagagem que nos ajuda metodologicamente, enfim. A gente vai se aperfeiçoando. Sem dúvida. Uma crítica que eu tenho, assim, um pouco, é que às vezes a universidade, ela contrata alguém que é muito bom na sua área, alguém que tem um doutorado, pós-doutorado, viajou ao mundo, mas às vezes a pessoa não cursou pedagogia básica de ensino, né? Não sabe ensinar, né? Então você que tá desde o ensino médio aprendendo sobre como ensinar, com certeza é um professor que vai ser... Tem uma carga de conhecimento muito maior para saber passar aquilo de várias formas para os alunos, né? Isso é muito exatamente, legal. Porque aí na pós-graduação eu comecei o mestrado em ciência da computação na própria UFMS, assim que eu me formei em análise, mas não rolou tanta identificação, né? E aí eu me encontrei novamente na educação, né? No mestrado, e engatei. Tanto é que eu fiz a pedagogia à distância. Isso, você se graduou em pedagogia depois, mas eu já estava com mestrado nessa época. E foi uma coisa estratégica também, por conta de concursos, porque eu fiquei num limbo, né? Eu tinha a graduação na área de computação, mestrado em educação, e aí tinha concurso que não aceitava a minha graduação, outros não aceitavam o meu mestrado. Tem uma questão dessa também, que você tem que ter uma linha, como é que fala? De formação mesmo, a área, de assuntos recorrentes, né? Mas quando apareceu o Instituto Federal, né, a graduação, o que se exigia no concurso era a graduação em informática. Eu falei, é aqui que eu vou. Né? E, enfim, a educação, ela me permitiu muito essa formação em pós-graduação. Ela não é pedagógica, como você bem colocou, né? Ela forma pesquisadores na área da educação ou de qualquer área. Por isso que eu defendo nas minhas pesquisas a formação de professores, né? A formação inicial e a formação continuada, que é a mais importante. Para quem já está atuando, tem gente que entra ali, pega gosto, mas não teve uma formação inicial. Enfim, mas é um percurso.
Agora, eu tenho uma dúvida que é a seguinte, Lucas. vamos lá. A gente conversou aqui com o professor Flávio Sim. Amorim, Conheço. né, do IFMS, e por ingenuidade minha, eu saí achando que o Instituto Federal só tinha como clientes alunos de 2º grau, mas não. A característica do Instituto Federal, da rede federal, que a gente chama, né, que foi criada em 2008, reestruturando os antigos Cefetes, as escolas agrotécnicas, a principal característica é a chamada verticalização. Uhum. Então, o que acontece? Em cada campus do Instituto Federal, existem eixos. Tá. Então, aquele campus tem determinado eixo. Vou falar do meu, em Nova Andradina. Nós temos 2 eixos. O eixo de informação e comunicação Uhum. e o eixo de recursos naturais. Então, o eixo de informação e comunicação é um eixo da informática, que a gente diz. E aí as ofertas vão abrindo, desde o ensino médio, vai evoluindo até uma pós-graduação. Então, a gente tem essa atuação verticalizada. Então, o professor ele dá aula no médio, dá aula na graduação, na pós. E um aluno, se ele quiser ficar dentro daquela linha, ele pode entrar num ensino médio e permanecer. Lá em Nova Andradina, a gente tem muito estudante que começou no técnico em agropecuária, que está no eixo lá de recursos naturais, e ficam na agronomia, Entendi. por exemplo. Né? Ou já se fazem mantém no próprio instituto. Se mantém, porque a ideia é essa. Uhum. É interiorizar a educação Sensacional. e que o estudante não saia da cidade como nós saímos um dia para Sim. buscar a nossa formação. Né? Então o estudante está ali, tem a formação, tem uma graduação naquilo, tem uma pós-graduação. Ele fica profissionalmente ali. Poxa, tem um pensar diferente a por ideia trás é disso, essa. né? Porque a pessoa sai, é difícil ela voltar. Ela Difícil volta mesmo. mais para Você visitar. voltou? Não voltei, né? Minha Nem família eu. toda veio, na verdade. Na verdade, né? Hoje eu vou para Corumbá e fico em hotel, não tenho mais parentes nem onde ficar. para ficar em casa, né? Mas a ideia do Instituto é essa, né? Uma formação verticalizada. Não é forçar o estudante a ficar, mas é oportunizar. Sem E dúvida. a gente tem um cruzamento, às vezes. Tem aluno que começa nas agrárias, em ensino médio, e na graduação vem fazer análise de sistemas. Tem aluno que faz informática e depois vai para agronomia. Entendi. E ele leva essa formação. Né? Por exemplo, o menino que fez um médio em informática e vai para uma agronomia, é claro que ele vai entrar em projetos que mexem com tecnologia, na produção agropecuária, Uhum. né? Em pesquisa, ele vai evoluindo ali dentro. Mas o principal diferencial dos institutos federais é essa oferta, desde o ensino médio. Pela lei, metade do que a gente oferta tem que ser ensino médio. A outra metade é que varia. tá. Graduação, pós, educação de jovens e adultos também. Papo de ciência. Você sabe dizer o que a gente tem aqui em Campo Grande, para além do ensino médio? A gente tem ensino médio aqui em O campus Campo Grande, tem, né? sim. Tem. São 4 formações em nível médio que tem aqui. Sim. Em Campo Grande tem administração, mecânica, eletrotécnica e informática. No ensino médio. No ensino médio. Aí graduação já tem uma engenharia mecânica, uma engenharia elétrica e tecnologia em sistemas para internet. Nossa. E Cara, 2 que mestrados sensacional. funcionam aqui em Campo Grande já. Né, um deles é o que eu atuo, aqui na parte de educação profissional e tecnológica. Uhum. Então a ideia é que esses alunos verticalizem, Entendi. né, verticalizem, permaneçam. Os institutos maiores em outros estados já têm doutorado também. Né? Em Goiás, recentemente, houve a formação que a gente disse de um aluno completamente verticalizado. Um aluno que entrou lá na agropecuária, lá em Rio Verde, Goiás. E ele se tornou doutor em agronomia, no próprio campus. A vida escolar dele toda foi ali dentro. Toda foi ali. Foi ali dentro, porque tem Mas todas isso é as muito ofertas. legal. É Isso porque eu não sou do interior, eu nasci em Campo Grande, Aham. mas eu morei em Maracaju, né? Não sou do interior. Mas eu morei em Maracaju por um tempo, minha mãe passou no concurso, a gente mudou pra lá. E, cara, na época eu era adolescente, né? Então, mano, cabeça de adolescente, todo mundo queria sair da cidade, É. tá ligado? E é meio que essa visão, né? De tipo assim, pô, se não tem um estudo superior aqui, não tem pra onde você ir, né? Claro que você tá pensando em ir pra fora. Exatamente. Agora, se tivesse uma universidade ali, um instituto federal e tal, você já começa a pensar assim, pô, dá pra eu pensar no local aqui, em vez de ter que sair fora, sabe? É outro pensamento. Mesmo porque, né, Lucas, todos os custos envolvidos, claramente de um jovem que acabou de sair do 3º ano para ir para fazer uma graduação e tal, tem custos É envolvidos. isso que eu ia falar. Tem muita variável para manter essa... Porque a gente tem conversado com muitos professores aqui e a conversa é essa, né? O acesso talvez não seja tão mais complicado do que a permanência desse aluno na sua graduação, não é? Sim, porque é isso que a gente queria dizer, né? Quando o instituto é interiorizado,
Existe aquele estudante que tem a oportunidade de ir para fora e não fica porque tem o instituto. Uhum. E tem o estudante que só tem aquela formação por existir um instituto ali. Exato. Uhum. Que é o aluno que eu já tive contato com alunos que falam, eu gostaria de ir para Campo Grande fazer tal curso, mas eu não consigo sair daqui. Uhum. Né? A minha mãe não tem condições, é um Sim. curso que eu preciso me dedicar 100%, não dá para trabalhar e estudar, né? Então, o estudante permaneceu lá, fez a graduação que nós tínhamos. Né? Então, é uma oportunidade, por exemplo, né? Pegando a minha história. Se eu não tivesse condições de vir para Campo Grande fazer graduação, eu teria ficado em Corumbá e feito outra coisa. Exato. Porque não tinha, na época, formação em computação lá, que hoje tem, inclusive, o instituto. Né? Lá Uhum. tem médio e superior Massa. na área. Né? E aí era uma oportunidade que eu perderia. E hoje a gente tem estudantes lá, a gente tá lá em Nova Andradina, nós formamos agrônomos que ficam nas fazendas da região, que vão para fora, vão fazer mestrado, doutorado também. Temos vários casos já de alunos que estão concluindo o doutorado na área, na Exalc, em Lavras, em grandes instituições, e outros que estão ali nas fazendas, atuando tanto no agronegócio quanto na agricultura familiar. Uhum. Né? Nova Andradina é uma cidade que tem grandes assentamentos. Uhum. Né? Nós temos assentamentos com 2.700 famílias, por exemplo. Caramba, família. Né? Caramba. E muitos vão estudar com a gente. Uhum. Vão lá, são do campo, vão estudar com a gente e atuam ali desenvolvendo localmente. Esse é o mote, né? O desenvolvimento local. Interiorização é o nome disso, né? Exatamente. Cara, Uma muito política isso forte. é muito legal, cara. Muito Vamos legal. falar sobre uma outra questão agora, que é Bora. essa questão de projetos de iniciação científica. Mas explica um pouquinho o que é a iniciação científica e qual que é a importância de projetos como esse em escolas de segundo grau, para turmas de segundo grau. Olha, esse é outro grande diferencial dos institutos federais. Né? A gente tem 2 princípios que a gente diz lá. Né? Nós temos uma lei própria de criação e lá está estabelecido que um instituto federal ele tem o trabalho como princípio educativo, se a gente forma o estudante para o mundo do trabalho. A gente não fala mercado de trabalho, fala mundo do trabalho, com uma visão mais ampla, né? Legal. Uhum. E a pesquisa como princípio pedagógico. Então, o que isso implica? É a gente pensar na pesquisa como algo inserido no fazer do professor em sala de aula. Então, a pesquisa permeando todo um processo formativo. E aí eu acrescentaria a extensão também, que a extensão universitária é tão importante quanto a pesquisa também. Então, o que significa isso? É fazer a criançada, eles não gostam de ser chamados de criança, mas a gente fala que eles chegam lá, criança, né? 14 anos, claro, né? gente. Adolescentes, né? Exato. Mas a ideia é permitir que eles vivenciem todo um processo científico. Então, o que acontece? A iniciação científica que a gente vê na universidade também acontece em nível médio. Só que o que a gente ainda luta é que não seja visto como algo além da sala de aula. Tem aula e tem aluno que vai fazer algum projeto. O que a gente luta e ainda é um caminho que nós estamos percorrendo, é que a pesquisa ela seja de fato inserida na sala de aula. Uhum. Que todo aluno faça pesquisa de alguma maneira. Mas de qualquer forma, o que nós temos já em nível médio? O Instituto Federal, por exemplo, tem vários editais internos que oferecem bolsas de iniciação científica. Temos fomentos externos, como é o caso da Fundect, com o programa PicTech, que também permite bolsas aos estudantes. Isso. E aí o estudante em nível médio, ele começa a vivenciar algo que às vezes só se vivencia na graduação e olhe lá. Porque quando o estudante é um estudante trabalhador, na graduação, como foi o meu caso, você passa por uma graduação inteira sem fazer iniciação científica. Eu não vivenciei iniciação científica na graduação. Você estava um pouco preocupado com outras coisas, né? Precisava sobreviver. Então Exato. eu passava o dia inteiro trabalhando, à noite ia para a faculdade, estudar, final de semana fazer trabalho, né? Agora, quando a gente tem no nível médio um estudante que você pega com 14 anos e ele começa a vivenciar um processo de proposição de um projeto, de execução, de produção de relatório, de escrita de artigo, de apresentação de trabalho num evento, né? A experiência que ele carrega, a maturidade que eles têm no final de um curso é impressionante, sabe? Acho também que tem uma questão de sensação de utilidade, né? Sendo Também. útil, né? Também, porque dentro da sua comunidade, o que é pesquisar, né? Formar o pesquisador é formar alguém curioso, né? Isso. Alguém que corra atrás, que saiba, que observe, que correlacione, que busque fundamentos, né? Que enxergue o mundo como algo a ser investigado e analisado. Esse é um comportamento científico que a gente quer. E isso fica, independente da área, né? E o que acontece com muitos estudantes nossos? Eles dão feedback, né? Que eles entram numa graduação
com muito menos medo. Uhum. Do que a minha geração teve. A gente chega de perna tremendo numa Exato. faculdade. Entrou na federal, né? Eles como Será que vai ter recreio? em recreio vai ter Porque merenda. a gente sai claramente de um processo que é quase abissal, assim, né? Sim. Não é, mas pra gente era, né? Exatamente. E aí o estudante, ele entra, é claro que ele vai procurar iniciação científica também. E quando um professor de graduação olha e vê que o menino já tem um currículo Lattes, né? Ele já chegou com um currículo Lattes. E tem lá uma publicaçãozinha que seja, mas fala, esse menino tem potencial. E é claro que ele vai fazer um PIBIC, é claro que depois ele vai querer fazer um mestrado. E aí você tem a formação científica mais aflorada nos estudantes. Com certeza. Né? Então eu tenho vários casos de ex-alunos que pegam gosto mesmo por essa parte da pesquisa, que hoje estão fazendo pós-graduação, investigando, e enfim, porque vivenciam essa experiência, né? Papo de ciência. Tem um outro caráter também que eu acho muito interessante, que é o seguinte, para alunos de segundo grau que estão pensando, você poder se envolver com algum projeto que seja interessante, né? Que seja diferente de tudo que você está fazendo, e ainda projetos como o PicTech, como um PIBIC da vida, que você recebe para isso. Ah, verdade. Isso abre um outro campo, não só de um interesse, mas de falar assim, eu acho que eu posso viver disso. Isso. Eu acho que eu posso realmente ser um pesquisador e fazer disso a minha profissão. Eu acho que isso muda de forma, assim, absurda a cabeça dos jovens, não muda, não? A gente tem casos também de estudantes que a bolsa que eles recebem, ela é fundamental para eles, sabe? Além disso, né? Paga a conta de luz da casa, né? Ajuda a mãe com a cesta básica, com a bolsa. Quando veio o PicTech, né, foi um investimento que eu sempre vou elogiar. O PicTech é um programa que ele expandiu muito as possibilidades, porque o Instituto consegue as bolsas por meio de recurso próprio, pelo CNPq, e o PicTech ainda é mais uma oportunidade. Né? E Nova Andradina, e puxando a sardinha, né, é um campus que tem muito professor que gosta da parte da pesquisa. Então a gente tem um destaque na pesquisa dentro de FMS, os professores propõem projetos, orientam trocentos estudantes, porque a gente sempre fala, quando vai para algum lugar pedir ajuda, pedir auxílio, a gente fala, nós já temos nossa renda, nós professores, o que a gente quer é bolsa para aluno. Exato. Né? Se alguém chega e fala para um professor de instituto, vamos fazer tal projeto, eu tenho esse recurso para você dar bolsa para aluno, você consegue esse professor para fazer pesquisa para você. Exato. Né? E aí um programa como esse permite expandir, permite essa experiência, porque o adolescente também, tudo é novo para ele. Adolescente todo mundo já foi, ninguém pulou essa etapa na vida, né? A gente quer viver loucamente na adolescência. Então a primeira coisa que o menino enxerga é que ele vai viajar, vai para outro lugar, vai conhecer, vai namorar, vai paquerar, né? E depois ele começa a unir o útil ao agradável, digamos assim. Isso. Continua com a vontade, né? E aí vai vivenciar as feiras, a gente tem a FETEC, a gente tem o Instituto, cada campus tem a sua feira, né? E eles começam a ter essa postura já de se organizar, pensando, ó, isso aqui na FETEC cobra, isso aqui tem que organizar pra feira, né, cara? Muito massa. Eles apresentam. Tem um ex-aluno meu que acabou de se formar, que é desse projeto, né, que nós vamos falar. Ele acabou de entrar na Facom, na engenharia de software, e ele já tá lá na equipe da FETEC. Se enfiou já lá, tá dentro da equipe organizadora, porque já vivenciou como estudante, hoje ele quer vivenciar como organizador. E eu acho que a própria bolsa... Isso. Pra eles é algo do tipo assim, pô, se estudar pode dar dinheiro também, entendeu? Isso. Eu acho que esse pensamento também muda muito a cabeça. Muda. Porque você, sei lá, você olha cientista na TV, tudo bem, você tem alguns poucos cientistas da cultura pop que são ricos. Tony Stark ali, um Homem de Ferro, né? Tem alguns pouquíssimos, mas no geral o cientista é sempre aquele cara que, tipo, tá ferrado, tá corrido, tá, né, desse jeito. Isso. Então, tipo, não tem muito essa representação que você pode ser alguém ali, e até essa possibilidade de que, tipo assim... eu, por exemplo, quando eu tava no ensino médio, quando você começa a pensar, o que eu que né, tinha a possibilidade de poder cursar uma faculdade. O que eu vou fazer? Aí você fala, eu quero fazer o que pode me dar dinheiro, tá ligado? Geralmente você não vai muito pro lado do... o que eu gosto de fazer e tal. E eu acho que esse é o tipo de coisa que quando você já tá no ensino médio fazendo, você, por exemplo, vai pra área de informática, que é algo que o guri já gostava. Ele, eu tô ganhando uma bolsa pra fazer o que eu gosto, que é informática, e eu posso emendar isso aqui em outra parada de informática mais pra frente, e eu tenho a certeza de que isso vai dar uma carreira pra mim, sabe? Isso. Então, é um pensamento que lá desde o início já vai mudando a cabeça da pessoa, sabe? Vai. E eu acrescentaria um ponto. Existe uma visão muito romantizada ou estereotipada da ciência,
como algo de laboratório. Aham. Né? Você fala cientista, eu sempre faço esse exercício quando eu dou aula de metodologia para algum curso, eu falo, joga no Google aí, cientista, no Google Imagens. Vem, você já sabe o que vai ver. Laboratório, Jaleco branco, branco, ambiente estéreo, tubos de ensaio, luzinhas né? piscando. Aquela coisa, aquele ambiente. Até propaganda de creme dental mostra dentro no laboratório, testando, né, o creme dental. E aí o estudante, num primeiro momento, ele tem essa visão de que a pesquisa, ela acontece nas ciências duras, né, na química, na física, na biologia. Existe também aquela visão de que a ciência é algo que tem que ser extremamente inovador, tem que ser um professor Pardal. Não sei se os mais jovens vão entender a referência, né? Tem que ser um franjinha, tem que ser alguém que inventa algo muito maluco. Depois, Dexter, né? Dexter. E aí eles vão descobrindo, durante o ensino médio, que tem estudante que gosta, por exemplo, de sociologia. Isso. E ele descobre que aí uma professora de sociologia, minha colega, pega e faz um projeto lá que vai nos assentamentos ou vai trabalhar com as mulheres com alguma questão. E aí eles pegam um gosto naquilo e vêm fazer ciências sociais na graduação e descobre que também existe pesquisa ali. É possível pesquisar em história, falar, eu não gosto de informática. Tem aluno que tá lá, mas não gosta muito. É uma realidade também. Né? Vai tocando o barco. E aí ele pega gosto num projeto do professor de história, do professor de geografia. Tem um caso aqui nessa mesa, né? Então. Pois é. De alguém que entrou numa ciência tecnológica e foi fazer teatro. Isso, aí, porque né? isso acontece, mas só o fato de você ter essas possibilidades, né? Conversar com essas pessoas e abrir essa cabeça, eu acho isso sensacional. Sensacional. É muito legal. Papo de ciência. Mas, Lucas, deixa eu te falar um negócio aqui, porque a gente falando de IFMS, de juventude, de graduação e desses projetos aí de iniciação científica, o nosso querido professor Cláudio foi premiado, ele e a sua equipe de alunos, num projeto, ganhou primeiro lugar, depois você vai dizer certinho qual a categoria que tá aqui, ó, na nossa matéria, mas eu não lembro exatamente qual é a categoria, mas o nome do projeto que eu achei sensacional: Aperfeiçoamento e Análise Pedagógica de Materiais Didáticos Concretos 3D Inclusivos para Pessoas com Deficiência Visual, visando a aprendizagem de modelagem de sistema de informação. Cláudio, explica pra gente de onde que você tirou essa ideia sensacional de juntar... Porque assim, a gente claramente, a nossa primeira ideia sobre tecnologia não é inclusiva. A gente começa assim, é um título grande, né? A gente fala que projeto bom é projeto com título longo, né? Com 2 pontos no meio, tenha tudo ali, né? Esse projeto, ele vem sendo desenvolvido desde a pandemia. 2021, eu comecei a desenvolver como iniciação científica no ensino médio, e ele partiu de uma inquietação pessoal minha. Como eu disse, eu sou professor de engenharia de software. A engenharia de software, ela é muito baseada em diagramas. Então existe muita modelagem, é muito visual, é uma disciplina muito visual. Tem uma parte textual que os alunos detestam, porque eles não gostam de digitar, eles são de exatas, né? Tem essa ilusão, mas ela é muito visual, então é muito diagrama. E eu sempre fiquei pensando, quando chegar um estudante com deficiência visual, o que eu vou fazer com esse estudante? Você vai se lascar, né, inteirinho. Porque você fica lá, olha aqui, como podemos observar? Olha, sabe, são expressões que a gente usa, que se tiver um aluno deficiente visual, com uma cegueira total, por exemplo, ele vai falar, o que é isso? Olha aqui, observe, como podemos ver, né? A gente usa isso. E aí eu falo, o que eu vou fazer? Quando surgiu a oportunidade, eu falei, vou pensar em algo, porque a gente nos institutos, nós temos o Espaço Maker. Não sei se algum colega já falou aqui, né? Espaço Maker é um espaço que tem impressoras 3D, cortadora laser, nós temos scanner 3D, você põe um objeto desse, ele escaneia o objeto, e aí você imprime em 3D a partir dele, né? E eu queria fazer um projeto que usasse esse espaço e que também atendesse um pouco essa questão. Como professor e pesquisador de educação, eu gosto muito de produção de materiais didáticos, né? E aí eu fui unindo essa ideia, fiz um chamamento, alguns estudantes vieram. Foram 2 gerações de estudantes que mexeram com esse projeto. Então a primeira geração veio, foi bem coincidente com o primeiro edital do PicTech na época. Os alunos vieram sem esse atrativo da bolsa. Eles que vinham fazer como um TCC. Eu não acrescentei que no instituto o aluno faz TCC, no ensino médio. No ensino já médio. tem essa vivência também, né?
E aí eles vieram, tudo na pandemia, online, a gente conversando, toparam. E surgiu o PicTech nessa época, eu falei, agora vamos tentar ganhar dinheiro também para vocês. Foi aceito, né, no primeiro edital. Que legal. E nós começamos a desenvolver. Então, num primeiro momento, os alunos fizeram protótipos desse material. A primeira geração fez protótipos, que foram aperfeiçoados, por isso que tem agora o aperfeiçoamento no título, né? Que já foi o segundo grupo de estudantes que pegou, a partir daquilo que foi feito pelo primeiro, e padronizou tudo num único material. Porque a gente testou várias coisas, com imã, com encaixe, Mas o com que era? corda. O que é que vocês materializaram? A ideia é fazer um material onde o aluno consiga montar de modo analógico um diagrama que ele faria numa ferramenta, que são os diagramas UML. Então você tem lá uma representação que você faz num software específico de modelagem, e aí a gente fez uma versão 3D daquilo. Manual, pra você poder pegar mesmo. Pegar, sentir o aluno e aí visando esse aluno com a deficiência visual, né? Porque o que acontece? O estudante que tem a deficiência, e aí foi o feedback que a gente recebeu, porque um membro da equipe é um estudante com deficiência visual do campus aqui da UANA. Fui com a rapaziada lá aqui da UANA, nós passamos um dia e meio para trabalhar com ele, depois ficar interagindo, né? Ele falou assim, professor, essa parte eu não fazia, né? Era a profissional que me apoia, né? Que eu ficava ditando o que eu queria e ela fazia. Ou ela pegava o diagrama, lia para mim. Então o que a gente queria era avançar no sentido de fazer com que o aluno tivesse a experiência de modelar de fato um sistema. Sim. Porque esses sistemas são difíceis para passar software de leitura. Não que não existam, mas aí ou são proprietários. É difícil você ler um diagrama, um gráfico, né? Então a proposta foi essa. Desenvolver um material. A UML, ela é uma sigla, né? Em português é Linguagem de Modelagem Unificada. São 13, 14 diagramas. Cada diagrama modela alguma coisa do sistema, tá? E aí a gente escolheu os mais estudados, porque em nível técnico eles não têm todos, né? Na graduação estuda quase tudo, né? Mas no médio tem os principais. Aí eu falei, vamos pegar esses principais, vamos fazer uma versão e a ideia é testar. Então eu dividi o aluno em grupos, cada duplas, né? Cada dupla pegou um diagrama daqueles e testou de uma maneira. Então por isso que eu disse que são diferentes materiais. Uma era uma base de metal, grudando tudo com imã. Aí a gente via que quando você erguia, o imã mexia. A gente não pode, tem que ser alguma coisa muito firme pro aluno, se ele bate a mão não pode balançar. Entendi, né? sim. Então tem que ser muito fixo, até que a gente, a partir da experiência vivida, mesmo assim o projeto foi premiado, que essa foi a última premiação, mas ele vem sendo premiado. Sensacional. Em 2022 nós fomos para Santa Catarina, num evento chamado Computer on the Beach, que é literalmente um evento na praia, né, e da computação, e lá tem um concurso de trabalhos técnicos, que é para estudante de ensino médio. E os meninos conseguiram, ganharam o primeiro lugar, foi a maior festa, né? Quando chegou o segundo grupo, eles vieram com essa missão de juntar tudo. Então, a partir daquela experiência com os materiais, agora a gente tem que achar um só para fazer o kit mesmo para o estudante. E aí, o que ficou convencionado? A ideia é a gente ter uma base Lego, legal, certo? Aquela base Lego, e as peças terem um encaixe Lego, firme, né? E a gente liga essas peças por meio de cabos de silicone com conectores RJ45, sabe? Aquele famoso de rede lá do modem. Cabo de rede azul. Que a gente quebra lá mexendo no modem, né? Porque esse RJ, ele tem o clique, né? Ele encaixa, ele não solta se você só tem que apertar o negocinho pra tirar. Isso. E aí os alunos fizeram todo um estudo de cores, porque a ideia é atender tanto o estudante com a cegueira total, quanto baixa visão. Ah, entendi. O aluno tem baixa visão, sensacional isso. Aí você põe cores específicas lá. Então, tem todo um estudo das cores, não é qualquer cor. Porque daí você tem um aluno daltônico também, exato, que pode entrar ali. Então, os meninos fizeram esse estudo, cada peça tem o braille nela. Então, tem um número, por exemplo, e tem um correspondente em braille, para passar o dedo, saber o que é aquilo. Né? Então, isso que a gente fala de fundamentos, né? Os estudantes tiveram que buscar, tiveram que estudar. Isso não tem no ensino médio. Esses fundamentos de cores, de braille. Foram pegar como que é o número 1 em braille, número 2 em braille, letra A, né? E tudo alunos que enxergam. Isso que eles falam, professor, a gente tenta pensar como que o deficiente visual pensaria. Sim.
E aí, nos eventos que a primeira turma apresentava, sempre era questionado. E a validação disso? Já aplicou? Isso que eu ia já perguntar. aplicou? Onde é que foi? O que aconteceu com esse segundo grupo, né? A gente foi aqui da UANA, o estudante usou, ficou empolgadíssimo. E ele falou, se eu tivesse tido esse material, eu teria aprendido mais a engenharia de software. Uhum. Porque dá autonomia para o estudante. Era essa palavra que eu queria achar. É autonomia, né? Autonomia. Além da inclusão, é autonomia pra essa mente continuar São pensando, duas palavras fundamentais, autonomia e protagonismo. Né? Porque quando o estudante ele sente que ele está construindo ali, né, ele vai internalizar mais aquilo. Sim, Né? E a ideia é que esse material, com as mesmas peças, dependendo do diagrama, elas vão ter significados diferentes. Por isso que a gente foi padronizando. Porque ia ser muito material se fosse fazer um kit para cada tipo de diagrama. Entendi. Então a ideia é ter um estojo que tenha todo o material, né? E aí, conforme o diagrama, ele significa algo. Né, pro E esse estudante. projeto ganhou o primeiro lugar. Ganhou. Qual é o nome do evento que vocês participaram? Inova Edu BR Summit. Nome Summit. chique. Não né? é? Nome chique, hein? E foi agora, esse tempinho. Acabou de acontecer. Pois é. Há 3 semanas eu estive em Porto Alegre. Uhum. É um evento promovido pela Federal do Rio Grande do Sul, pelo Programa de Pós-Graduação em Informática e na Educação. E ele visa trazer projetos que tenham caráter de inovação na área de educação. Então ele é bem segmentado nesse sentido. Ele foge um pouco daquele modelo acadêmico que nós somos acostumados, de mandar um artigo, fazer uma sessão técnica, apresentando slide do artigo. Né? Lá a ideia era mandar um case, então um formato bem diferenciado, um vídeo de 5 minutos no máximo, Uau. destacando alguns elementos, o caráter inovador, as metas, assim, tinha um roteiro. Mandamos, o vídeo foi aceito e aí eu fui apresentar em nome dos alunos. Então esse aprendizado, agora eles estão em várias graduações, né? Toda essa parte de sistematizar, de criar uma representação para algo, foi deles, porque o nosso papel é orientar. A gente não chega e faz para o estudante. O papel do orientador de iniciação científica é dar os caminhos. Isso. Olha, isso aqui, por exemplo, se vocês pedirem para eu modelar uma peça 3D, eu não vou modelar, não vou conseguir. Eles sabem mais do que eu nesse momento, a modelar e imprimir. Né? O padrão, a temperatura certa, qual que é a fibra que vai fio, usar. não sei o que, né? Eles sabem mais do que eu, porque esse é o princípio. Exato. Né? E a ideia é que eles levem isso como uma bagagem. Então, esse projeto, eu tenho um carinho muito especial, porque a inclusão, como você colocou, né, no início da pergunta, né, Bruno? A inclusão é algo que fica muito apartado e a gente só pensa nela na hora que precisa. Isso é verdade. Então, chegou um estudante surdo. Aí vai se correr atrás do que eu faço com esse estudante. Chegou um estudante com neurodivergência. Né? O que eu faço com esse estudante? Então, a gente tem que estar preparado para isso. É uma inquietação minha, mas eu sei que muitos professores devem ter. Sim. Então, a ideia é organizar esses arquivos de modelagem. A gente vai agora estar numa fase de registro do material, parte de propriedade intelectual, e disseminar. Quem quiser faz o download, imprime numa 3D e usa o material Massa. nas Cara, escolas. isso é demais. Essa que é a Mas, proposta. Bruno, eu vou falar o seguinte. Se eu tivesse no ensino médio, tivesse participado de um projeto, ganhasse prêmio, eu ia me achar demais. Eu ia ser insuportável. A gente já se acha aqui, sem fazer nada. Sem fazer nada. Imagina com essa Um possibilidade. currículo né? desse já no ensino médio. Nossa Ixi. senhora. Papo de ciência. Mas, ó, eu queria fazer uma pergunta aqui rapidinha, que a gente já tá arrumando pro final do episódio aqui. Que é o seguinte, você trabalha na área de programação, né? De ensino de computação e ensino pedagógico, né? Eu sempre pensei, assim, eu acho que até que a gente já tá atrasado nesse ponto, mas eu queria saber qual que é a sua opinião sobre colocar isso no currículo essencial, o básico de todo mundo. Porque a gente tá falando muito do IFMS, que tem o ensino médio diferenciado. Isso. Mas você não acha que esse ensino de programação, linguagem computacional, etc., já não tinha que estar pra todo mundo poder aprender, sabe? Desde lá do não escola maternal, mas do pública, primeiro meio ano. ali. Exatamente. Pra gente, quando chegar mais pra frente, já tá... Porque eu acho que falta um pouco disso pra população. Qual que é a sua visão dessa parada? O Brasil, ele, em termos de políticas públicas, né, na parte da educação, ele já avançou no sentido de existir já na base curricular, na BNCC que a gente chama, a indicação do pensamento computacional como elemento a ser trabalhado desde as séries iniciais. Pensamento computacional. É todo um esforço que a Sociedade Brasileira de Computação fez, junto ao MEC, aos grupos de trabalho mesmo. E aí, quando foi construída a BNCC, mesmo com todos os problemas, questões aí que tem com relação à BNCC, as críticas, existe nela, como que eu posso dizer, já é previsto nela esse trabalho. Tá? Então, se a gente pensar bem,
desde o início, desde as séries iniciais, educação infantil mesmo. Exatamente. A gente tem possibilidade de trabalhar o pensamento computacional. Porque, em resumo, em síntese, né, o pensamento computacional é você usar o raciocínio que se usa na computação para resolver problemas. Para solucionar, para criar uma sequência de passos para resolver algum tipo de problema. Então, se a gente tem isso bem trabalhado desde o começo, não necessariamente implica no ensino de programação. Mas se a programação vier, ela vai ajudar nesse sentido. Exato. Então, independente da área, você precisa resolver problemas. Né? E a ideia do pensamento computacional, que é uma corrente mundial mesmo, é essa. Não é mecanizar o estudante, não é formar apertador de parafuso. É uma outra maneira de trabalhar também o raciocínio. Agora, o desafio é o que está lá delimitado no documento, o que se trabalha em cada série. De educação infantil até o 3º ano do ensino médio. Tem lá tudo especificado. Só que se você olha o documento, você assusta. Você olha lá um 9º ano, você fala, não, é impossível trabalhar isso no 9º ano. Só que você tem que pensar que o que se espera é que quando o estudante esteja no 9º ano, tudo que está previsto nas séries anteriores já foi trabalhado. Perfeito, certinho, né? Então, quando ele chega no 9º ano, não é mais assustador trabalhar aquilo. Se chegar agora numa turma do 9º ano e jogar implementar, aquilo, aí é terrível. E agora, qual que é o passo? É isso, chegar na escola. Sim. Para chegar na escola, tem que ter investimento, tem que ter estrutura, tem que ter formação de professores. E não adianta chegar também o professor e falar, agora você tem que trabalhar isso. Vai dar essa aula aqui. Né? O Brasil carece de licenciatura em computação. Né? A licenciatura em computação são poucas perto da demanda que se tem. Porque se você pensar mesmo no pensamento computacional vindo para o currículo, é como uma matemática, um português, uma história. Tem que ter professor daquilo. Sim. Aí você pega o número de escolas que tem no Brasil e é a demanda que se tem de professores. Entendi. Né? Aí é diferente de um analista de sistemas. Seria o licenciado em computação. É alguém que entra na faculdade sabendo que vai ser professor daquilo. Isso. Que talvez eu faria se tivesse já licenciatura na nossa época, né? É uma outra vertente, é pouco ainda no Brasil. Então, para onde que vai a responsabilidade? Para a formação continuada de professores. Então tem que vir lá, tem que vir do governo, né? Tem um documento, né? E tá posto. Tá posto para se trabalhar. Mas o mais importante que isso não é executar por executar, fazer porque tá lá, porque tem que fazer. É a gente acreditar no potencial disso, ajudando os estudantes. Mas, Bruno... O que foi? Infelizmente, chegou aquela hora que eu tenho que dizer minha frase. Que estamos chegando no final. Não, você não vai fazer isso com o meu convidado que veio de Corumbá, é meu conterrâneo de Corumbá, na verdade. De Corumbá, exatamente. Quanto tempo eu não vejo o Cláudio aqui? Você quer cortar nossa história? Não dá certo. Não. Infelizmente tem que cortar porque a gente não tem tempo suficiente. A gente não é aqueles podcast de 4 horas, A gente chega lá, Cláudio. A gente chega lá, é verdade. Mas, ó, antes de terminar o nosso episódio, a gente sempre gosta de dizer que cientista, que pesquisador, que professor também é gente. Também é gente, também gosta de assistir uma TV, jogar um futebol, andar de bicicleta, fazer uma atividade física. Ficar viajando de cidade em cidade pra fazer a graduação. Da aula. E aí a gente gosta de terminar o nosso episódio aqui sempre pedindo uma indicação, uma recomendação de algo aí pro pessoal de casa, algo que você gosta de fazer, não precisa ser relacionado à sua área, mas se você quiser que seja relacionado à sua área, pode ser. Aquela recomendação assim pro pessoal de casa, ó, isso aqui, bata o martelo. Uma dica boa pra nós, assim. Dicona boa. Pra quem tá vendo a gente. Talvez até para os jovens que não conheçam tanto, algo mais cringe um pouco, jogar Free Cell. Sou apaixonado por jogar Free Cell. Sério? Joguei bastante. Quando a gente fala de pensamento computacional, né, pensa em estratégia, em passo a passo, eu sou apaixonado pelo Free Cell. O Free Cell é a paciência. É mais complexo, uma versão, né? já é uma versão da paciência, né? Tem qualquer computador, você acha o Free Cell lá. E é extremamente estimulante. Né? Eu, quando eu tô meio avoado nas ideias, eu jogo 2 rodadas ali do Free Cell. E aí parece que tudo se encaixa depois na cabeça. Olha que dá uma limpada na cabeça. É um jogo que você joga sozinho, né? Não precisa ficar online, nada disso, né? Tem gente que fala, é jogo de velho. Eu sou um senhor mesmo, mas eu tô recomendando, né, pra esses meninos, porque é algo que estimula. Eu acho extremamente estimulante. Você fica pensando, você tem que pensar 5 passos pra frente antes de fazer algo. E isso que ajuda a alinhar as ideias. Pelo menos pra mim funciona muito. Com certeza. Tem gente que acende um incenso, bota uma música. Eu jogo uma partidinha de Free Cell no computador. Que sensacional. Né, pra dar aquela
aquele início, né? Então, minha recomendação é essa. Adorei essa dica, porque Gostei. a gente tem recebido dica de várias coisas, né? Aham, FreeCell é novo. FreeCell é novo, é fresquíssimo essa. Mas é engraçado, porque eu Sabia. faço o mesmo, só não é com FreeCell. Mas eu adoro, tipo, quando eu tô com a cabeça muito cheia, eu falo, cara, eu preciso jogar um jogo que seja mais de lógica, sabe? Tipo, Isso. um jogo, sei lá, construir cidade. Entendi. É um negócio que você fica ali pensando, planejando e tal, e quando você vê os problemas, vão embora. Por que sua será que cabeça- você constrói... Cara, Por que será que você joga um jogo de construir cidade, né, Lucas? adoro jogo mesmo. Construir cidade. Tendencioso, hein? Professor Cláudio, meu querido amigo Cláudio, olha que prazer revê-lo. A gente não se vê há muitos anos, Muitos né? anos. Presencialmente, assim, há muitos anos, mas é muito legal poder presenciar a sua trajetória, toda essa sua caminhada desde a sua graduação, né? Até agora, e saber que você tá colaborando também, essa mente pensante, colaborando com a educação e com a formação de Mato Grosso do Sul. Porque eu sempre falo aqui, né, que um estado forte Uhum. existe porque a gente tem um povo forte, né? Um povo que se qualifica, um povo que gosta de onde está e gosta do que faz. Então a gente fica sempre muito feliz quando recebe convidados aqui. E hoje a gente recebendo com esse trabalho sensacional. Parabéns pelo prêmio, Muito Obrigado. bom. né? E sucesso pra você pra sempre, viu, meu amigo? Muito obrigado. Eu que agradeço e eu sempre falo, valorizem a educação pública brasileira. Boa. Ela Maravilha. é essencial para transformar vidas. Perfeito. Fechar aqui. Fechar Fecha aqui. com essa frase feita. Muito bom. Papo de ciência. Bruno Moser. Chegou aquela hora de dar tchau. Pois é, Estamos olha... no fim do nosso episódio. Ah, eu vou deixar um abraço aqui novamente pro meu querido Cláudio. Faz tempo que a gente não se via, uma conversa boa. Foi. E que legal, né? É que ele tá envolvido com essas questões, ganhando prêmio também, Lucas. Muito Isso- bom, é né, isso cara? que Não, o importa. projeto é legal demais. O projeto dele do É. visual lá, do montar os negócios. Pô, muito foda, cara. Exatamente. Eu nem pensaria nisso. Ó, outra vez falo pra você, ó. Tá vendo aqui, ó? Mato Grosso tá ficando mais pesado na nossa mão, Lucas. É verdade. É o peso da ciência. É verdade. Essa galera boa que a gente tem, né? Com certeza. E Sensacional. todo dia aqui, ó. Todo dia não. Toda semana aqui, ó, você vai conhecer uma nova pessoa fazendo uma coisa absurda de boa aqui do nosso estado. Exatamente. Toda semana, Papo de Ciência, episódio novo aqui. Não falhamos. Pra ficar cada vez melhor, adiciona a gente nas redes sociais, @mídia ciência, Instagram, Facebook, onde mais? TikTok, TikTok. YouTube e o nosso site mídiaciencia.com. É tudo mídia ciência, tudo isso. junto, coladinho. Procura aí que vocês vão encontrar, pessoal. Certo? É isso. É isso então, Bruno? Então, É isso. ficamos por aqui com mais episódio. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo, gente. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência, O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, um projeto realizado pela UEMS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e pela Fundect. a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.